Boa noite. Nós estamos tratando do tema Descomplique. E hoje a mensagem quer nos falar um pouco sobre foco. Como a falta de foco pode complicar a nossa vida. Você já teve essa experiência? Que estava disposto a estudar, a ler um livro, e daqui a pouco o celular que estava no seu bolso vibra, você abre, você olha, e daí você, roda um pouquinho, legal, mensagem do grupo aqui. Aí você guarda e vai começar a leitura de novo. 1 minuto depois, o celular vibra de novo no bolso. E vem aquela notícia que você não pode perder. Veja aqui o que aconteceu. E você de novo rola, e curte, compartilha, clica, comenta. Às vezes comenta uns comentários aí que nem é bom falar, não é verdade? E daí quando vê, você diz, não vou ter tempo para ler hoje. Você já teve esse tipo de experiência? Esse, quem sabe, é um exemplo atual para nos falar um pouco sobre a falta de foco e como ela afeta a nossa vida, em uma esfera da nossa vida. Mas a verdade é que desde sempre há na nossa humanidade uma dificuldade em focar, em conseguir manter e se dedicar para alguma coisa sem ser distraído por outras. O tema foco é um tema que hoje em dia está em alta nas empresas, nos treinamentos, onde as pessoas percebem o quanto as pessoas que têm foco são capazes de ser mais produtivas, são capazes de desempenhar melhor o seu serviço, são capazes de conseguir coisas. E muitas vezes a corrente tenta nos levar para a falta de foco. Então nessa noite eu queria convidar você a estar meditando, a estar pensando, a estar usando dessa mensagem para pensar da importância do foco para as nossas vidas. E quando eu comecei a pensar no tema do foco, eu fui pedir ajuda de especialistas, e quando se fala em foco, se fala em fotografia. Daí eu pedi ajuda de um fotógrafo muito conhecido, que já foi fotógrafo da revista Caras, que alguns sabem disso, que é o Cadu, que faz parte da comunidade. O Cadu disse que estava nervoso só de ver que eu ia usar a imagem dele. Daí eu disse para ele, já que tema é foco, você podia pregar. Daí ele disse, só de ler essa mensagem no celular já fiquei tremendo. Daí eu disse, não, então deixa que eu faço. Só me ajuda. Cadu, o que é foco? Daí primeiro ele trouxe uma definição dizendo assim, o foco é aquele recurso que a gente chama, que ele tem a capacidade de dar atenção e nitidez para uma coisa em detrimento das outras. Mas Deus disse para ele, e qual é a importância do foco? E aí vem uma frase dele sobre isso, que ele diz assim, a importância do foco é não deixar que as coisas ao redor chamem tanto a atenção quanto ao que está nítido. Dentro da fotografia, a importância do foco é essa. Quando você tem o foco em alguma coisa, todas as outras coisas que estão ao redor não devem chamar tanto a atenção quanto aquilo que você quer destacar. E provavelmente você já viu muitas dessas imagens, onde você foca uma pessoa, foca uma coisa, e as outras então ficam embaçadas, perdem a nitidez e você dá destaque em uma coisa. É como o exemplo que ele deu de uma orquestra, onde você quer focar de repente alguém que está tocando violino, e você vai ver aquela imagem com toda a orquestra, com o regente, com o público, mas de repente uma atenção especial, e a imagem faz com que você volte toda a sua atenção, todo o seu foco para aquele que está bem refletido, que é o moço do violino. Então essa palavra sobre foco, ela nos fala dessa capacidade. Foco tem a importância de deixar em destaque e fazer com que a gente tenha atenção, e que todas as outras coisas ao seu redor sumam, ou percam a atenção, ou que nos ajudem a perceber, é isso que importa, é isso que eu quero. Uma outra coisa, então, pensando no tema foco, aí eu fui pesquisar um pouco o que dizia
grandes pensadores, pessoas que usam desse tema que é tão famoso hoje em dia do foco, e nisso entra o tão famoso Steve Jobs, que tem sido estudado, que as suas frases têm muito impacto sobre a vida das pessoas, por todo o sucesso que ele conseguiu através da Apple. E muitas das suas frases têm sido usadas no mundo inteiro para definir alguns temas e ver o quanto eles são importantes quando nós pensamos em ser bem-sucedidos. Steve Jobs, quando vai falar sobre foco, ele traz duas definições. A primeira é quando ele diz assim: algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para a coisa que você irá focar, que seria a ideia da fotografia. Mas não é nada disso. Foco significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. Na definição dele, o foco não tem tanto a ver com aquilo que você diz sim, mas foco tem a ver com tantas outras coisas boas que você precisa dizer não. E ele fala mais: decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Ter foco é mais ou menos isso em qualquer área da nossa vida. Se nós pegamos qualquer tema da nossa vida, isso tem um link direto para aplicarmos essa verdade. Foco tem muito mais a ver com a capacidade de dizer não para algumas coisas do que para o sim que nós damos para todas elas, até porque dizer sim para todas as coisas normalmente nos tiram o foco. Se você está em uma dieta, por exemplo, e você diz sim para o docinho, e você diz sim para aquele pãozinho, e você diz sim para só mais um pedacinho, daqui a pouco o teu foco na dieta foi embora. Foi de foco para perder tudo que você planejou. Às vezes você diz: nossa, mas eu estou me dedicando tanto para essa dieta, o que aconteceu? Foco tem mais a ver com as coisas que nós dizemos não. E quantas vezes a nossa vida se complica porque a gente não entende essa verdade? A gente diz sim para muita coisa boa, mas a questão é quais coisas boas que nos tiram o foco do propósito maior, que a gente precisa dizer não. Ainda sobre foco, o escritor Caio Carneiro, que também é um pensador moderno, um jovem empreendedor, que tem trazido muitas ideias, especialmente sobre esse tema, ele diz assim: existem pessoas que são muito produtivas e outras que são apenas ocupadas. As que são muito ocupadas são aquelas que perdem o foco. Ele diz que o que separa entre pessoas que conseguem ser produtivas e pessoas que são apenas ocupadas é essa diferença. As muito ocupadas não percebem que muito ocupar-se normalmente nos tira o foco, nos tira a concentração, nos tira a direção daquele que é o propósito maior na nossa vida. Então, até aqui, para a gente ir construindo essa ideia, foco tem a ver com a capacidade de dizer não para muitas coisas boas, quando você tem vista um propósito maior, quando você tem algo maior que você precisa dizer sim, quando existe algo que orienta a tua vida, e quando ele está no teu foco, é nele que você vai gastar tuas forças e os teus pensamentos. E trazendo o tema para dentro do Simplifique, olhando também numa visão cristã, é muito interessante que Bill Hybels conta, quando ele fala sobre foco, de uma conversa que ele teve com um pastor muito conhecido, um pastor muito admirado por ele, um pastor muito sábio, chamado Dallas Willard. Eu gostaria de ler o trecho do livro que ele conversa com Dallas. Ele faz uma pergunta para Dallas Willard: o que você, como pastor, na verdade, o que faz com que você fique para baixo? O que tem a capacidade de te deixar para baixo? Qual é a coisa que te deixa para baixo? Dallas Willard responde assim: o que me aborrece é que os seguidores de Cristo exijam tanto incentivo e adulação para fazer a obra de Deus no mundo. Conheço muitos pastores que precisam suplicar para que as pessoas compareçam aos eventos.
Eles precisam implorar para que elas usem seus dons espirituais concedidos por Deus, a fim de expandir o reino. Precisam insistir para que as pessoas leiam a Bíblia, orem e contribuam. As pessoas gastam milhares de dólares produzindo vídeos emocionantes para levar as pessoas da igreja a cuidarem dos pobres, porque se não tiver um vídeo emocionante, a congregação não se importará com eles. Não deveria ser assim. A motivação de um seguidor de Cristo deveria vir de dentro. O que incomoda Dallas Willard? Que ele diz: o nosso esforço, o nosso empenho é para convencer as pessoas daquilo que é bom para elas. É para fazer com que elas não se distraiam entre tantas coisas e percam o foco daquilo que é essencial. E nós precisamos fazer vídeos motivacionais, e nós precisamos fazer eventos especiais, e nós temos que mandar 10 mensagens, e insistir, e dizer: eu conto contigo, eu faço desconto, eu faço em 20 vezes, mas por favor participa. Quando na verdade nós estamos falando de coisas que são boas, e que vão transformar na verdade a vida das pessoas, quando elas assim entenderem que o verdadeiro foco para uma vida bem-sucedida tem a ver com olhar para Cristo e se render a esse amor. Eu queria convidar quem tem a sua Bíblia no celular, quem não tem pode acompanhar na projeção aqui, o texto da mensagem, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. É um texto que o apóstolo Paulo vai falar sobre o foco que deveria ser presente na nossa vida. O foco que dá a direção para a nossa vida. E sobre isso ele vai dizer: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Esse texto de 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo fala encerrando todo o capítulo de 1 Coríntios 15, que é quando ele fala sobre a ressurreição de Cristo. E ao discorrer sobre esse tema, ele vai dizendo: aquilo que eu preguei, eu quero lembrar para vocês. Eu quero lembrar da importância desse evangelho que foi pregado, e que ele nos fala que Cristo ressuscitou. Porque se Cristo não ressuscitou, tudo que nós fazemos, a nossa pregação, o nosso empenho, a nossa vida é inútil. E em certa altura ele vai até dizer: se Cristo não ressuscitou, vamos fazer assim: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E a vida pode se bastar nesse entretenimento, em olhar para a nossa esfera e desfrutar da vida somente pensando nisso. No que vamos fazer hoje, no que vamos fazer amanhã, no que vamos comer, no que vamos beber, o que vamos fazer para nos divertir, porque a vida é finita. Dentro desse 1 Coríntios 15, também o apóstolo Paulo fala que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para essa vida, nós somos os mais infelizes de todos. Se nós olhamos para a esfera da vida, entendemos que é nessa vida que estão os nossos grandes objetivos. Se nós olhamos para essa esfera da vida, entendemos que é aqui que nós vamos ter a nossa esperança, no que nós vamos conquistar, na profissão que nós vamos ter, no dinheiro que nós vamos conseguir, nas pessoas que vão estar ao nosso redor. Se a nossa esperança se limita a essa vida, não existe ser mais infeliz do que ser cristão. Mas se essa mensagem de que Cristo está vivo e ressuscitou é verdadeira, ela muda o nosso foco. Ela faz nós entendermos que tudo aquilo que nos rouba o foco de olhar para Cristo, de ter a esperança nele, de viver essa vida firme e inabalável, fazendo a obra do Senhor, essa vida que nos dá a direção. Então, olhando para esse texto e agora pegando de volta todas essas ideias sobre foco, nós poderemos dizer: quando a sua vida tem o foco em Cristo, quando você olha para Cristo, você tem que entender que tudo ao seu redor pode ser uma distração perigosa.
pode ser uma distração que te afasta de viver e dedicar tua vida para a obra do Senhor. E tudo que roubar isso, na verdade, pode nos roubar o que tem de mais essencial, o que tem de mais importante, que é viver e se dedicar para Ele. A ressurreição é aquilo que nos dá o foco em meio às dispersões. Quando eu lembro daquela imagem de Jesus andando por sobre as águas, e Jesus convida Pedro. Pedro diz, eu quero ir até aí. E Jesus diz, vem Pedro. E Pedro tira um pé do barco, e tira o outro, e de repente ele percebe que ele está por sobre as águas. E quando ele está por sobre as águas, a Bíblia diz que ele está olhando para Jesus, mas daqui a pouco ele vê os ventos e se distrai. E que quando ele se distrai, ele começa a afundar. E que Jesus vai lá e o pega pela mão, o puxa de volta e diz, homem de pequena fé. Eu sempre fico assustado com essa frase, porque essa pequena fé de botar os 2 pés na água e acreditar que ia sair andando para mim já é grande demais. Mas Jesus olha para ele e diz, homem de pequena fé, no sentido de que ele não creu. Mas na verdade aqui tem uma dimensão maior. O que tirou o foco de Pedro e de Jesus foi o vento. O que fez com que Pedro parasse de olhar para Jesus foram as distrações ao seu redor. E quantas são as distrações que nos tiram o foco? Se você pega aquela frase do pastor Dallas Willard, da tristeza que ele tem de ver que ele precisa sempre motivar de novo os cristãos a amarem a Deus, a buscarem a Deus, a se dedicarem a Deus, na verdade ele está falando da realidade das nossas vidas. Quantas coisas nos tiram o foco da ressurreição? Quantas vezes, assim como Pedro, ao olhar ao redor nas distrações, nós somos invadidos pelo medo. E esse medo tem a capacidade de nos roubar o foco de Jesus. Quantas vezes esse comer e beber da vida torna a vida tão prazerosa, que esses prazeres nos levam pela corrente. E quando vê, perdemos o foco. É como diz Leon Tolstói, que nós falamos muito sobre ele no Alfa, que foi um escritor russo, que lá no seu tempo ele tinha um desejo imenso de dizer, eu quero aproveitar a minha vida da melhor maneira possível, e eu quero encontrar algo, que quando eu encontrar, eu achei o sentido para viver e estou completo. E ele buscou isso primeiramente nos estudos, e se tornou um dos grandes estudiosos do seu tempo, e ele viu que aquilo não preencheu o seu vazio, até que uma profissão que ele tinha o desejo de conquistá-la, e que era de muito sucesso no seu tempo, era ser escritor, e ele se torna um grande escritor, e por muito tempo então ele vai vendo sucesso como escritor, até hoje é considerado um dos ou o maior escritor na Rússia, e os seus livros são de muito sucesso, e ele vai sendo contagiado por aquele sucesso, até que um dia ele percebe que aquele sucesso não preenche a sua vida. E ele então tenta experimentar o melhor da vida, usufruir do melhor da vida, bebendo, fazendo festa. Ele diz que se entrega então para esse tipo de vida, como diz o meu amigo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E quando ele faz isso, ele diz que tem momentos de euforia, mas tem momentos de tristeza, até que então ele se sente vazio e triste novamente. Contando da história da sua vida, ele diz que ele tentou um outro projeto então, que era construir uma família. E ele se casa e vê que o casamento não preenche, ele pensa, bom, é que ainda faltam os filhos, e aí ele tem filhos, ele diz, olha, os filhos quase me fizeram acreditar nisso. E ele teve 9 filhos. E mesmo assim ele percebe, ainda assim eu estou vazio, e tenta o suicídio algumas vezes. Até que então um dia ele anda por uma colônia de camponeses, e para conversar, toma um café, e vai percebendo que aquelas pessoas tinham uma vida tão descomplicada, uma vida simples, uma vida humilde, mas tão descomplicada, e naquela conversa ele pergunta, qual é o segredo de vocês? A minha vida é tão complicada, eu tenho tanta coisa, mas eu não tenho foco, eu não tenho objetivo, qual é o segredo de vocês?
E aqueles camponeses falam para eles, a alegria da nossa vida, falam para ele a alegria da nossa vida, é que nós temos Jesus. E Leon Tolstói, então, entrega sua vida a Jesus. Começa a colocar Jesus como alvo da sua esperança, como objetivo do que ele faz a cada dia na terra. E ele segue até o último instante da sua vida, sendo alguém feliz, completo e vivendo o melhor que tem para viver. A nossa vida é única. A nossa vida é passageira. E quantas vezes a nossa experiência do celular, ou a nossa experiência, quem sabe, num videogame, numa televisão, no entretenimento, nos dá a sensação de que o tempo passou e nós não vivemos. Quantas e quantas vezes você já não viu que passou uma, passou 2, passou 3 horas da sua vida e você não produziu nada, não fez nada porque perdeu o foco. A experiência da vida sem Jesus é a experiência de que muitas coisas podem estar acontecendo e que nós podemos apenas estar zapeando pela vida e ela vai passar. O convite dessa noite é: descomplique a sua vida, coloque um foco maior para que todas as outras distrações não te atrapalhem. Eu queria convidar você ainda a olhar mais um texto da Bíblia, Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 3. Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 3, vai nos dizer assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele que pela alegria, pelo foco do que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O convite da Bíblia é: o que te enrola? O que tem tirado o teu foco? O que te atrapalha? Olhe para Jesus. Olhe para o que Jesus fez. E nessa noite, tome esse propósito, tome essa decisão de dizer: Senhor, me ajuda a ter foco na minha vida. Isso começa, quem sabe, na tua alimentação, no teu projeto de trabalho, na tua organização. Me ajuda, Senhor, a ter foco, não deixa eu me distrair, mas principalmente naquilo que tem a ver com a tua eternidade. Deus, não deixa eu me distrair no comer e beber, pensando que a minha vida acaba aqui, mas me ajuda a olhar para Ti. Eu quero viver com esse foco de saber que foco tem muito mais a ver com a decisão daquilo que eu preciso dizer não. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.